Vamos iniciar com a palavra de oração. Eu quero convidar o pastor Alon para que ele possa orar ao Senhor, dando abertura a esse momento tão precioso, esse momento de adoração ao Senhor. Pastor Alon. Amém, oremos. Deus bendito, obrigado, Senhor, Tu és o nosso Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia se estenderam, ó Deus, a nós. Nós estamos aqui para Te adorar por isso, para Te prestar ações de graça, culto, ó Deus, porque de uma maneira amorosa, de uma maneira bondosa, com muita misericórdia, o Senhor nos trouxe para si. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa-nos, ó Deus, todas as falhas, perdoa todo o pecado, perdoa, Senhor, naquilo que Te desagradamos ou que temos Te desagradado, e concede-nos, Senhor, pelo Teu amor, que nós nos arrependamos, Senhor, que nós voltemos atrás, nos dê, Senhor, força, poder no íntimo para rejeitar as coisas que o Senhor rejeita e para amar as coisas que o Senhor ama. Essa noite, ó Deus, inspira-nos a adoração e que o nosso ser se dobre, se curve diante da majestade do Teu amor, diante da proposta amorosa da Tua bondade. Por Tua graça, atinja, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão ao alcance dessa transmissão. Também, Senhor, aqueles, Senhor, que não estão participando, ó Deus, por algum motivo, que o Senhor também os possa estar abençoando e possa estar edificando a sua igreja em todos os lugares, ó Deus, onde ela está se reunindo. Que a Tua misericórdia assista principalmente aqueles que são mais carentes dela. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meu amado irmão. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Salmo 125, palavra do nosso Deus, Salmo 125, versículo 1 e o versículo 2, texto de abertura para esse momento. Assim diz a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor à volta de todo o seu povo, desde agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe, meu amado irmão, que você possa fazer desse momento uma continuidade na sua casa, que você esteja juntamente conosco adorando ao Senhor. Então abra seus lábios na sua casa, adore o Senhor. Vamos iniciar o hino da harpa cristã 535, Tu és fiel, Senhor. Vamos celebrar, vamos exaltar a fidelidade do nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após
com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tendo perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Aleluias! Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluias. Seguir com os louvores de adoração. Sua participação, sua presença conosco é uma maravilha. Estamos felizes por estarmos juntos. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor, nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor, nosso Pai, somos no amor de Jesus. Mais uma vez, como é precioso, irmão, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, meu irmão, sou com você. O amor do nosso Pai, o amor, aleluia, obrigado, meu Deus. Estamos sós.
Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso, ele diz que Cristo quebrou a barreira de inimizade. Cristo nos uniu ao Pai e Cristo nos uniu uns aos outros. Nós somos corpo e Ele é o cabeça da igreja. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Louvado seja Jesus, é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele esperar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele esperar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança. Jesus é a aliança Entre você e Deus. entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele esperar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele esperar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele esperar. Espere no Senhor, confie no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E essa união só é possível em Cristo Jesus. Foi Ele que nos deu um só Espírito, irmão, para que nós estejamos unidos e que haja amor de verdade, não de palavras, mas amor de atitude em nossos corações, uns para com os outros e para com todos aqueles que estão ao nosso redor que precisam desse amor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são,
Espírito de Deus está aqui. Mas para que o Espírito de Deus estivesse presente aqui, foi necessário que o Senhor Jesus primeiro viesse e se oferecesse em sacrifício em nosso lugar. E ao retornar para o Pai, cumprindo sua promessa, ele disse: eu não deixarei com que vocês fiquem sós, mas enviarei o outro, o Consolador, e esse receberá da minha parte e vos anunciará essas coisas. Foi Jesus que pagou o preço. Estamos aqui para adorá-lo, para lhe prestar um culto sincero. Louvado seja o seu nome. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Ele morreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Santo dos santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração, Jesus, recebe a adoração, Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Aleluia, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro,
do trono de Deus, alegria profunda no teu coração. Recebe a adoração, Jesus. Recebe a adoração, Jesus. És digno de louvor. Recebe a adoração. Mais uma vez, saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Quero te convidar à leitura da palavra de Deus, Salmo 32, onde a palavra do Senhor nos diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Oremos ao nosso Deus e agradecendo pela sua palavra. Pai bendito, que esse momento possa ser mais um momento no qual possamos estar com corações abertos e tu possa nos falar para que nós venhamos, Senhor, a viver a tua vontade, Pai. Que teu Espírito nos ajude a pôr em prática as tuas verdades, nos faça compreendê-las, entendê-las, aceitá-las em nossos corações e pôr em prática do nosso dia a dia. Te louvamos, agradecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, pense como é tão gratificante a emoção do alívio, a sensação que alguém tem depois de determinados momentos vivenciados de pressão em suas vidas. Pense como se sente alguém, por exemplo, curado de uma enfermidade contra a qual vinha lutando há um bom tempo. Que alívio! Pense como a pessoa que vivencia uma dinâmica, uma rotina, uma luta de estudos para passar no concurso, por exemplo, atinge o seu objetivo. Que alívio! Pense como é maravilhoso o alívio daquela pessoa que se encontra desempregada e que vive lutando para voltar ao mercado de trabalho e finalmente consegue isto, consegue um emprego, consegue ter ali com o que estar tendo seu sustento. Que alívio para essa pessoa! Então é um sentimento ou uma emoção maravilhosa. O Salmo 32, ele inicia justamente com uma expressão de alívio por parte do salmista. Alívio este de ter sido perdoado pelo Senhor, pelo fato de que o Senhor lhe deu o perdão de seus pecados. Esse salmo, escrito por Davi, é um chamado salmo de masquio, ou seja, um salmo de instrução.
um poema instrutivo. Ele foi escrito justamente com o objetivo de fazer o pecador pensar a respeito, refletir sobre a maravilha do perdão de Deus para a sua vida. E ele é escrito por Davi em um dos momentos, ou após um dos momentos mais terríveis da sua vida, em que ele tragicamente pecou de uma forma terrível contra o Senhor. Sim, estou falando daquele episódio do qual ele comete adultério, deseja a mulher de Urias, membro do seu exército, seu servo, mas ele deseja a mulher deste homem que lhe era uma pessoa fiel a ele, acaba vindo a ter um relacionamento com essa pessoa e, portanto, ele cai em vários pecados. Davi adultera, Davi comete assassinato, pois é responsável pela morte de Urias, provocou a morte dele, age com falsidade, mente, portanto, peca de diversas formas. Após o pecado, inclusive, ele tenta cobertar o seu erro, tenta fazer com que Urias pensasse que o filho que Betseba esperava era dele. Quando isso não dá certo, ele planeja a morte de Urias. Veio a casar-se depois com Betseba. O seu filho, o filho de Betseba, com ele, nasce, mas adoece e morre. Tudo isso vai transcorrendo na vida de Davi. Antes que essa criança nasça, antes que essa criança morra, Davi não percebia a gravidade do seu pecado. Durante um bom tempo ficou sem cair em si com relação à sua perversidade, a como ele agiu de forma maligna, a como ele agiu de forma terrível. Foi necessário o profeta Natã ir a ele, repreendê-lo, trazendo-lhe por meio de uma parábola para que ele pudesse entender o seu erro. Então ele caiu em si, então ele se arrependeu. Você pode ver esse relato todo em 2 Samuel capítulo 11 até o capítulo 12, traz esse momento tão difícil, tão trágico, tão terrível na vida do rei Davi. Mas, meu querido e minha querida, o nosso texto nos mostra o alívio, a felicidade vivenciada por ele após o perdão de Deus na sua vida. E como é precioso, meus irmãos, também nós vivenciarmos o perdão do Senhor em nossas vidas, que nós possamos olhar para esse texto, que nós possamos então refletir sobre a felicidade de ser perdoado pelo Senhor. Veja, meu querido e minha querida, que no versículo 1 ao versículo 11, Davi, ele escancara a sua difícil trajetória no estado de pecado que ele viveu durante um certo tempo. Davi, ele não se arrependeu imediatamente do seu erro. Durante quase um ano, ele viveu como quem não havia cometido algo tão terrível, tão grave. Mas finalmente ele arrependeu-se, finalmente o Senhor tocou no seu coração, e ele arrependeu-se do seu pecado, e ele expõe como ele se sente com relação ao seu pecado. Ele escreveu o Salmo 51, segundo alguns comentaristas, antes mesmo do Salmo 32, ele diz ali do seu pecado, pede perdão ao Senhor, e o Salmo 32, ele complementa essa confissão, falando aqui como ele se sentiu, enquanto ele não se arrependeu, e como foi para ele a alegria, a felicidade, de finalmente entender que foi perdoado pelo Senhor. Vejamos, portanto, meu querido, minha querida, como ele confessa, fala acerca do seu erro nos versículos 1 e versículo 2, em que ele utiliza 3 termos diferentes no hebraico para falar acerca do seu pecado. Ele utiliza no versículo 1 a expressão pecha,
Na Nova Versão Internacional, a versão da minha leitura, diz aqui transgressões, traduz por transgressões. Na versão Almeida, revista e atualizada, tem em outras versões também, como iniquidade. Ele diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. E essa expressão aqui é para significar rebelião, afastamento do Senhor, traz a implicação de um pecado voluntário, em que a pessoa teve tempo para se arrepender, teve tempo para pensar a respeito, para não cometer tal ato, mas que mesmo assim cometeu, agiu de forma rebelde. Ele usa também a expressão shatar no hebraico, que é traduzido por pecado. Ele diz que é feliz também aquele que tem os seus pecados perdoados. Pecado aqui do ponto de vista de errar o alvo, falhar no cumprimento do seu dever. No versículo 2 ele também utiliza outra expressão, que na minha tradução traduz-se por hipocrisia, na versão Almeida, revista atualizada, por dolo, é a expressão do hebraico remiar, e o sentido literal é de engano, ou seja, de alguém que lhe falta percepção da sua falsidade, do seu erro, da sua culpa, se auto-engana quanto à sua culpa, e que, portanto, ele se auto-engana quanto aos seus pecados, aos olhos de Deus e aos olhos das outras pessoas. Então, meu querido, minha querida, nós podemos perceber que as atitudes de Davi aqui constituíram ações de rebelião, na qual ele teve tempo de arrepender-se, mas ele não o fez. Ele continuou indo avante nos seus atos, nas suas atitudes. Ele falhou no seu dever de viver em obediência a Deus e, como rei ali da nação, ser um exemplo de vida com Deus para aquele povo. Também, durante algum tempo, ele não vivenciou um sentimento de culpa pelo erro cometido. Vivia, portanto, num auto-engano, vivia como se tudo estivesse bem, quando nada estava bem na sua vida. Meu irmão, minha irmã, um dos grandes problemas atuais que impedem as pessoas de reconhecerem os seus pecados é uma postura pós-moderna que é apregoada, que é absorvida pelas pessoas, que é justamente a desvalorização do sentimento de culpa. O que isso significa? A ideia de culpa é uma coisa que as pessoas não querem admitir. Acham que é simplesmente algo negativo, não pode ser admitida a culpa, é algo simplesmente destrutivo para a pessoa. As pessoas, portanto, de uma forma ou de outra, são incentivadas a ver a culpa não em si, pelas suas ações muitas vezes, mas em outros. A culpa, portanto, é transferidas, por exemplo, para situações, sejam situações do passado, que as pessoas vão entender, determinam a ação desse indivíduo no presente. Então, ela não é tão culpada pelo seu erro, porque coisas do passado determinam o que elas são hoje. A culpa, muitas vezes, portanto, não está sendo vista como algo pessoal, mas vai dizer, não, a culpa é das condições desfavoráveis que esse indivíduo se encontra, da circunstância que ele estava vivenciando, por isso que ele agiu daquele modo. Ou então o indivíduo vai entender que a culpa não é dele, a culpa é dos outros. Outras pessoas fizeram ele agir desse modo, ele apenas reagiu àquilo que lhe fizeram. Então, a pessoa não vê, não enxerga a sua culpa objetiva pelas suas ações e que, portanto, não vivencia um sentimento de culpa por agir como agiu. Mas veja, meu irmão, minha irmã, a forma correta de lidar com a culpa não é negá-la, não é dizer que ela não é uma realidade nas nossas vidas, não é transferi-la. Isso não vai nos fazer bem, isso não vai fazer com que nós resolvamos a situação, com que a situação possa ser resolvida, mas primeiramente nós temos que admitir o pecado, reconhecer a nossa culpa quando nós erramos.
Veja, Davi, ele descreve o seu estado enquanto ele não reconheceu o seu pecado. Versículo 3 e ao versículo 4, ele usa expressões acerca da sua condição, tanto física quanto a sua condição psíquica. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Ele ainda não estava, de fato, arrependido sobre esse momento que ele está se referindo, quando ele sentia-se desse modo, mas ele sentia as consequências do seu pecado. Ele fala aqui de questões psicológicas, de questões físicas. Ele não estava bem. Havia uma pressão que ele sentia no seu ser, na sua alma. Ele diz: tua mão pesava sobre mim. Ele estava com a consciência pesada, embora ainda não estivesse se quebrantado, embora ainda não estivesse pedido perdão ao Senhor, mas ele sabia que algo estava muito errado. Tudo isso, queridos, somatizava no seu corpo, trazia enfermidade para o seu corpo. Nós sabemos que uma grande pressão psicológica, uma grande pressão sentimental pode afetar o corpo. Então ele somente pôde encontrar paz quando ele confessou o seu pecado, como nos diz o versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri o quê? As minhas culpas. Quando ele admitiu a sua culpa. Por isso ele agora poderia dizer que era muito feliz a pessoa que tem as suas transgressões perdoada, que reconhece os seus pecados, reconhece as suas culpas e pode ser perdoado pelo Senhor. Davi, portanto, meu irmão, minha irmã, vivenciou um terrível estado de pecado, uma situação deplorável, mas ele pôde usufruir das riquezas da graça do Senhor na sua vida. Como a palavra do Senhor nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele pecou de forma terrível, mas a graça do Senhor pôde estar presente na sua vida de forma maravilhosa. Veja, meus irmãos, o versículo 6 ao versículo 7, nos falando sobre o resultado de encontrar em Deus o perdão. Ele ressalta, primeiramente, a importância de buscarem ao Senhor, de buscarem-no em oração, de poder usufruir do seu alívio, do perdão nas suas vidas, enquanto há tempo. Ele diz, portanto, que todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Que orem, que te busquem, Senhor, todos aqueles que dizem te servir. Embora, queridos, Deus seja compassivo, seja longânimo, dá tempo para nos arrependermos, é rico em perdoar, é rico em misericórdia, a pessoa pode vivenciar momentos em que um determinado estado de pecado faça com que ela se acostume na sua condição. A pessoa passa a naturalizar o pecado, já não se importa tanto com o seu estado, minimiza, racionaliza aquilo que está vivenciando. E aí o texto diz que Deus não é encontrado. Por que Deus pode não ser encontrado? Porque a pessoa racionalizou tanto o pecado, tentou tanto se auto-justificar, minimizou tanto a gravidade dos seus erros, que não mais está buscando ao Senhor, que não mais confessa ao Senhor. Então, por isso, Deus não pode ser encontrado. Mas quando há o quebrantamento, quando busca-se ao Senhor de todo o coração, o salmista, meus irmãos, ele nos fala que a pessoa pode encontrar segurança no Senhor, vivencia a segurança, e ele descreve pela expressão, quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Ele traz a imagem da realidade daquilo que eles vivenciavam em alguns momentos, por exemplo, de uma inundação.
Os canais ali de Jerusalém, os vales, quando inundavam e que causava um certo pânico diante de grandes chuvas e que havia essa situação, claro que as pessoas sentiam receio, sentiam medo. O exemplo dado por ele, portanto, era conhecido. Ele usa essa imagem para dizer que em tais momentos a pessoa se sentiria seguro, para falar da segurança que podemos sentir no Senhor quando nos aproximamos dele, confessando os nossos pecados a ele. Mas além disso, queridos, ele acrescenta um sentimento de alegria no versículo 7, que estaria presente nos cânticos, no louvor ao Senhor, pelo que o Senhor fez na vida do seu servo. Tu és o meu abrigo. Ele repete o sentimento de segurança e acrescenta o sentimento de alegria. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de quê? De canções de livramento. Mas, meus queridos, até aqui Davi ele vai abrindo o coração, dizendo como ele se sentiu, dizendo dos seus sentimentos, do seu estado de pecado, mas também do perdão do Senhor, do sentimento de alívio presente na sua vida, do louvor que esteve presente nos seus lábios. E agora, o versículo 8 é muito interessante quando ele nos diz, portanto, que todos os que são, eu os destruirei e os instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É o salmista falando para o Senhor, falando para o salmista. Eu te instruirei. É claro que nem todos vão concordar com essa interpretação. Há uma discordância hermenêutica de alguns estudiosos. Alguns dirão, olha, aqui na verdade é Davi falando como rei de Israel e tendo a responsabilidade de instruir as pessoas, de ser do exemplo ali para as pessoas, a partir da experiência que ele vivenciou. Então ele vai instruir outros para não cair no mesmo erro que ele caiu. Mas há também a posição, querido, que vai afirmar que aqui não é Davi falando, ele traz profeticamente aquilo que Deus lhe falou, de que o Senhor iria lhe instruir, iria cuidar dele. Ficaremos com essa segunda opinião aí com relação à interpretação desse texto. É Deus falando para Davi, o Senhor dizendo que iria lhe instruir, lhe ensinar o caminho correto, queria cuidar dele, mas que ele atentasse para os seus ensinamentos, que ele não agisse de forma estúpida, que ele de fato se inclinasse, desse ouvidos e abrisse o coração para os ensinamentos do Senhor, que ele não precisasse ser conduzido em cabrestos, como é conduzido o cavalo. No versículo 9, há uma recomendação de uma forma mais genérica, para todas as pessoas. O versículo 9 nos diz, não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com frios e rédeas, caso contrário não obedecem. Que recomendação é esta? Ande corretamente, não espere que seja necessário as rédeas do Senhor, não espere que seja necessária a disciplina, que seja necessário o sofrimento para que a pessoa se desperte, para que se arrependa, para que confesse o seu pecado, para que ande em retidão, em santidade de vida. É a recomendação para tentar observar e obedecer. Mas, meus irmãos, o versículo 10 e o versículo 11 nos mostra a conclusão do salmista. No Salmo ele diz aqui o seguinte, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. O que é que ele diz aqui, meus irmãos? Ele chega a algumas conclusões. A primeira delas, ele diz, o ímpio vai sofrer. Sim,
ainda que viva todos os prazeres do pecado imagináveis para a sua vida, ainda que ele vivencie neste mundo muitas coisas que ele deseja, que ele almeja, ao mesmo tempo também ele vivencia o sofrimento como consequência dos seus pecados, de sua vida inconsequente, de sua vida na perversidade, e vivenciará o juízo divino, sofrerá eternamente, caso não se arrependa, caso não se quebrante, caso não entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que confia no Senhor alcança a sua misericórdia. Ou seja, meus queridos, o Senhor não nos trata consoante aos nossos pecados, em conformidade com os nossos pecados. Nós que lhe servimos, ainda quando ele nos corrige, ainda quando ele nos castiga, a sua misericórdia também está presente. Não recebemos tudo o que merecemos da sua justiça. Desse modo, meu irmão, a conclusão que ele traz para nós, aqueles que servem ao Senhor, é: alegrem-se, cantem de alegria vocês que são retos de coração. Afinal, meus irmãos, nós pecamos, nós erramos, mas somos restaurados, assim como Davi foi restaurado. Portanto, temos muitos motivos para celebrar a bondade do Senhor, para celebrar a sua fidelidade, para celebrar a sua misericórdia em nossas vidas. Que possamos nos alegrar pelo alívio do perdão em nossas vidas, como fez o salmista Davi. Para concluir, meu querido, é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele utiliza esse salmo para falar a respeito da justificação em Cristo Jesus. Observe o que diz Romanos capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. O texto nos diz o seguinte: Davi declara-se bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O apóstolo Paulo, ao ensinar sobre justificação, fala da bem-aventurança, da felicidade que há para a vida daquele a quem o Senhor justificou, perdoou os seus pecados. Seus pecados foram punidos, mas foram punidos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E por isso podemos dizer que somos muito bem-aventurados, muito felizes em Cristo. Mas, queridos, eu quero que você faça um pequeno exercício mental para nós encerrarmos esta reflexão. Pense, meu irmão, minha irmã, nos pecados de Davi, em todo o escândalo provocado pelo seu erro, porque, é claro, sua corte tomou conhecimento, percebia que alguma coisa estava muito errada, seus servos percebiam isso. Pense em toda a maldade que ele cometeu, como ele foi falso, como ele mentiu, como ele foi, uma expressão dos nossos dias, né, maquiavélico. Agora, troque Davi por você. Sim, substitua na sua mente agora Davi por você. Pense em todos os seus pecados. Pense nos seus pecados. Seria necessário dar bastante tempo, né, para que nós possamos pensar no muito que nós erramos, no muito que nós pecamos. Mas eu te digo, você pode sentir-se aliviado. Você pode sentir-se aliviada. Pois Cristo morreu na cruz para que você pudesse viver a alegria do perdão. Portanto, meu irmão, minha irmã, todos os dias, essa alegria possa se renovar na sua vida. Todos os dias você pode usufruir mais do perdão do Senhor. Que Deus, portanto, faça você vivenciar essa alegria do perdão. Faça com que, depois que você pedir perdão, não fique mais um sentimento desnecessário de culpa. A culpa é necessária até que você peça perdão ao Senhor.
depois você poderá viver a alegria de ter sido perdoado, de ter sido perdoada. Oremos ao nosso Deus, agradecendo então por esse momento em nome de Jesus. Pai bendito, como é, Senhor Deus, significativo para nós nos voltarmos a textos como esse e percebermos e nos alegrarmos no Teu perdão, na Tua graça, na Tua misericórdia para com nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, que nós possamos cada dia dobrar nossos joelhos, inclinar nossos corações, nossas almas para Ti, reconhecendo nossas falhas, mas, Senhor Deus, podermos levantar, sabendo, Senhor, que fomos perdoados e louvar o Teu santo nome por isso. Muito obrigado pela obra de Cristo em nossas vidas. Muito obrigado por podermos Te louvar neste dia, por podermos celebrar, Senhor Deus, a Ti que nos perdoaste e que a cada dia tem nos ajudado a prosseguir caminhando contigo, Pai. Bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.